Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E estamos aqui com mais um podcast especial, com um tema muito bacana, diferente um pouco, né? Esse foi muito bem pensado na escolha do representante do tema. E hoje nós vamos falar sobre masculinidade. Difícil é ser homem. Quem Pode Podcast. Muito bem, estamos de volta e hoje, antes de começarmos o nosso podcast, nós vamos abrir a sessão beijos e abraços. Hoje a gente queria mandar um beijo pra Delma Bertoni, que diz que lá no Guarujá ela sempre ouve a gente, tá beijo, na praia. Delma. Ela tá lá na praia tomando sol e ouvindo os nossos podcasts e comentando, muito bom. Só no protetor solar. Exatamente, e também pra Rebeca Casagrande, que Hilde House. ela sempre vai pra academia, falou que na esteira tá ouvindo Quem Pode Podcast e falou que tá dando risada com a gente. Mantenha o ritmo, Hilde House. E também um grande abraço ao nosso querido amigo Uras Pop, que foi um dos nossos entrevistados, que essa semana mandou aí um comentário bem bacana. Um feedback muito legal também. Exatamente. Mas, Rojão, o nosso abraço especial de hoje vai pra onde? Essa cidade incrível de 5.223 habitantes em Alagoas, chamada Jacaré dos Homens. Jacaré dos Homens, um grande abraço aos homens e às mulheres, e as né? mulheres também, deve ser o Jacaré dos Homens e o Jacaré das Mulheres também. Será que tem lá o Jacaré das Mulheres também? Sim, deve ter. É um jacaré diplomático, ele é um jacaré do bem. É o jacaré do bem. Então um abraço aos nossos ouvintes de Jacaré dos Homens. Grande abraço. Mas vamos lá. O nosso entrevistado de hoje, ele é palestrante, educador, sociólogo, filósofo e, além de tudo, ele é especialista em violência de gênero. Com vocês, o professor Sérgio Barbosa! Muito obrigado pela sua visita, professor Sérgio. Posso te chamar de Sérgio? Com certeza. Então vamos lá, Sérgio. A gente está muito feliz que você está aqui. Foi uma indicação de uma futura entrevistada aqui do Quem Pode Podcast. E a gente, assim, tá super animado para falar dessa questão de masculinidade, né? Que é difícil ser homem, ou difícil é ser homem, né? Sim, eu que estou muito agradecido. É bem legal falar sobre esse tema. Apesar de tantas problemáticas, tanta complexidade do assunto, e é uma honra estar aqui hoje. Olha, a honra é nossa. É toda nossa. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria saber um pouquinho de você, da tua trajetória, da tua história. Você comentou que você é de Brasília, ou seja, você é candango. Eu sou candango, eu sou a primeira geração que nasceu em Brasília, fui criado, estudei, peguei muito busão, andei de camelo, cortei tesourinha, desci rampa do Planalto, corri, subi a abóboda da Câmara dos Deputados. Olha que legal, meu sonho. Olha, era muito divertido correr daqueles guardinhas lá, era muito engraçado. Olha só que legal. E assim, você então é da terra do rock, na verdade, sim, brasileiro. Rock na veia, todos os grupos que explodiram aí pro Brasil, e ainda os roqueiros que estão lá, que tiveram a opção de ficar em Brasília. Muitos grupos locais muito bons mesmo. Sérgio, você sabe ter bastante coisa interessante. Esse pessoal local deve ter histórias muito boas. Mas você sabe que assim, essa é a boa representação de Brasília, porque hoje Brasília tá tão mal vista, né, coitada? Sim, coitado, o pessoal xinga, né? Mas existe uma população de Brasília legal, existe uma população de Brasília, o entorno, cidade satélite. Essa galera que foi pra lá trabalhar, construir a cidade. É muito legal. Eu tenho muito orgulho de ser brasiliense, é uma emoção, porque eu vejo a história de meus pais, a história de meus tios, chegando naquele deserto, naquele cerrado, né, tudo vermelho, árvore retorcida, e hoje é uma cidade plena, bonita, alegre, feliz. É uma cidade muito bacana mesmo. Mas aí você, de Brasília, parece que você foi para outro lado, né? Conta um pouquinho da mais da tua história. Sim. Eu sempre estudei em escola pública. Meu pai me incentivou muito a estudar.
Só que quando eu cheguei aos 17, 18 anos, eu queria outra coisa para minha vida. Eu queria uma experiência totalmente diferente. Eu não queria trabalhar em algum ministério, passar em algum concurso. Eu queria aprender da vida. E aí a oportunidade surgiu indo para um garimpo. Garimpo? Garimpo, no estado do Pará. E por que eu fiz isso? Para tentar sair da situação em que eu estava como jovem, sem rumo, um pouco deprimido. Infelizmente foi o jeito de eu me curar da minha situação que eu estava passando. E quando eu fui pro garimpo, e aí sim que eu comecei a perceber o que era viver. Olha só que interessante, porque eu acredito que num garimpo não tem luxo, não tem nada. É trabalho e vamos lá ralar. Não. Sem garimpo, família por perto, né? Exatamente, né? Era eu no mundo, naquele ambiente saudável, harmônico, naquele ambiente assim... Risca-faca, cheio de tiro. É claro que naquele momento a minha consciência era de trabalhar, ganhar dinheiro, até... Hoje, olhando, eu falei, nossa, como que é esse processo todo, né? Eu tive que passar por isso para valorizar justamente a natureza, valorizar a vida humana, e depois eu voltei. Eu saí... Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei quase 2 anos naquela vida. E valeu a pena? É isso que eu queria saber. Financeiramente, valeu. Eu fiquei no tempo certo, saí no tempo certo. Né? Eu falo assim que eu tive um processo mais psicológico e isso me acordou e aí eu falei, bom, chega, agora já tô curado, ou achando que tô curado, e vou voltar pra civilização. Mas foram meses, anos assim, incríveis na minha vida. Eu acredito que isso deve já ter aberto a janela para ser sociólogo, né? Porque você conheceu o ser humano ali muito na sua essência, né? Sim, eu conheci o ser humano na sua mais baixo nível, quase animal, assim. Caramba. Tanto no trato com os homens, quanto no trato com as mulheres, que todo garimpo tem, infelizmente, um prostíbulo muito perto, realidades de tráfico de pessoas, violências. Caramba. Prostituição infantil. E eu olhando aquilo, me deu um choque de realidade. Eu falei, porque você vinha de um lugar mais civilizado, né? Sim. E eu falei assim, não... Chega, e de certa forma isso foi a primeira semente a me direcionar para trabalhar com o tema de ciências sociais. Tá. Quando eu voltei, meu pai teve um choque. Agora você vai prestar para engenharia, medicina, né? Você vai fazer alguma coisa na área do direito. Eu falei, não, pai, vou fazer ciências sociais. Ele pôs a mão na cabeça e falou, meu filho, você tomou muito sol nessa sua cabeça, né? Foi o mercúrio do garimpo. Mas aí você voltou para Brasília e foi lá que você estudou tudo e começou a carreira. Foi em Brasília que eu iniciei, aproveitei uma brecha, comecei a fazer meus estudos e logo achei que deveria de ir para o centro, que estava mais em ebulição, que naquele período e até hoje, São Paulo. Tá. Nessa área de gênero, nessa área de... Nem se falava tanto em masculinidades. Se falava em relações de gênero, estudos sobre as mulheres, estudos sobre os homens. E eu me joguei aqui, né? Consegui passar numa faculdade, ter bolsa. E aí que foi o segundo momento interessante na minha vida. Que na bolsa eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de cidadania e valorização da vida com profissionais do sexo, com prostitutas e travestis na cidade de São Paulo. Que legal, isso é uma Sim, baita escola, né? Muito, muito. A Associação Piracema, da qual eu pertenci, ela me proporcionou essa experiência e que eu ia para as ruas, né? Naquele tempo não tinha GPS, tinha que correr de polícia porque eles achavam que a gente era cafetão, que achava que estava traficando droga. A gente simplesmente queria conversar com as prostitutas e com as travestis. E nessa conversa eu falei para minha orientadora que não existia nenhum problema com as travestis e as prostitutas. E sim, o real problema eram os clientes. Olha só. Eram os clientes que frequentavam os cabarés, os bordéis, os puteiros, que obrigavam as mulheres, as travestis a fazer coisas... A se submeter, né? Exatamente.
fora do contrato, não pagar, violência, não usar preservativo. E eu falei pra minha coordenadora, são os clientes, são os homens que frequentam ali. A marginalização não está nelas, né? Está Nas no pessoas, cliente. não. Está no contexto ali. Então eu falei, a gente tem que abordar o cliente. E aí ela falou, toma a prancheta, vai lá, faz alguma coisa. E aí eu fiz. Então antes do programa, eu pagava uma cerveja pro cara pra conversar. Depois do programa, eu pagava uma cerveja pro cara pra conversar. O cara já tava mais relaxado. Já tava... Às vezes... Menos agressivo. Às vezes, a conversa durava mais que o programa. E interessante, porque eu, sem querer julgar, sem julgamento nenhum, mas acredito que também esse cara que estava em busca de algo, ele precisava resolver algum problema, e às vezes bater um papo com alguém estranho ajuda também ele a entender o próprio processo, né? Sim, sim. E às vezes eu nem perguntava por que ele estava ali, ele começava a falar. Parece que era uma terapia pro cara, porque ele nunca teve a oportunidade de falar do que ele sentia, do que ele estava fazendo, daquele preço que ele estava pagando por um objeto sexual. E comecei a perceber que era muito desértico esse lugar de homem na sociedade. Porque geralmente homens não falam de suas questões. E quando eu puxei o papo, às vezes o copo ficava lá cheio, né, de cerveja ou da bebida, e a conversa rolava. O cara tava mais interessado em conversar, inclusive, do que... Exatamente. Inclusive dizem que tem muito cara que paga programa justamente para conversar com alguém. Exato, há uma busca até hoje. Hoje eu saí desse trabalho, mas colegas ainda que permanecem, amigos, amigas, falam muito disso, desse lugar deserto do homem, de como os homens se socializam e buscam, não no sexo, mas no dinheiro, satisfazer uma necessidade pessoal interna. Que coisa interessante. Agora, quando a gente fala de masculinidade, Sérgio, a gente automaticamente pensa no cara ser macho ou buscar alguma referência, o estereótipo masculino, né? E aí a gente fala que o difícil é ser homem. Neste caso, como é que tá sendo o seu trabalho para quem estiver ouvindo entender um pouquinho mais do que é esta masculinidade? Pois é. Meu trabalho é justamente desconstruir esse ideário, né? Essa coisa... Essa performance que o homem tem que ser viril, que tem que pagar todas as contas. Na verdade, os homens assumem papéis muito pesados nas suas vidas. E acaba sendo muito chato. É chato ser homem, porque é aquele cara que paga a conta, aquele cara que tem que trocar o pneu, aquele cara que tem que trocar a resistência do chuveiro. Tem que saber consertar coisa, tem que saber o nome da rua, tem que saber o nome de quem foi campeão em 1978. Tem que gostar de futebol, tem que saber tudo, né? É uma coisa absurda. Por que a gente tem que saber tudo isso? Mas por que a gente abre mão, né, da sensibilidade, do aspecto do chorar, do aspecto de acolher? Porque a gente veste uma capa tipo super-homem, só que quando a gente encontra uma mulher que tem um colar de kryptonita, a gente cai. Desaba. Sérgio, eu tô errado ou todas têm um colar de kryptonita? Todas têm um colar de Elas kryptonita. são feitas de kryptonita. Exatamente. Mulheres são alguma feitas... coisa. Mulheres vêm de Krypton. Sim, mulheres são de Krypton. Nada de Marte, de Vênus. Não. Mulheres são de Krypton, meu. Porque qual é esse poder? Primeiro, talvez tenha um poder aí divino, ou quem quiser falar sagrado, dessa coisa de lhe dar a vida. Não que toda mulher tenha que ser mãe. Não que toda mulher tenha que ser preso ao útero ou ao casamento, a ter uma vida. Mas os homens acham que a mulher é uma coisa assim, que precisa, né? E muitos homens acabam supervalorizando essa mulher, criando, na verdade, essa mulher como objeto de posse, de fetiche. E aí é que começa o problema, então, né? o problema. Porque as masculinidades, elas é essa performance, é essa projeção super, né, dimensionada e que nós homens acabamos aceitando. Porque esses privilégios têm uma conta a pagar lá na frente, é um cartão de crédito internacional. Que você nunca sabe qual vai ser o valor do dólar. Ou seja, você pode ter uma surpresa muito grande. Pode, né? ter uma surpresa. Porque esse cara aprende a sempre dominar essa mulher dando coisas. Dando afeto, amor. Mas na verdade ele não quer dar, ele quer receber. Porque atrás dessas masculinidades encontra-se um homem muito frustrado. Que esse tipo de homem que quer proteger a mulher, quer
Ciúme. Ciúme é normal. Ciúme é normal até o primeiro, segundo mês, no máximo. É como luto. Luto é uma perda, né, de alguém importante na sua vida, que ao longo do tempo você vai tem que viver ressignificar. Você tem que viver o luto. E o ciúme é quando você começa a conhecer a pessoa, esse ciúme desfaz, né? Agora, o cara querer a senha do celular, a senha do e-mail. Aí é posse, né? Aí é posse. E fica procurando. E eu tenho a teoria de que quem procura acha. Não significa que o outro está fazendo, mas vai achar alguma coisa que na cabeça dele, né? Inventa, cria fantasmas, fantasias. Verdade. E aí a outra pessoa já tá insatisfeita, foi a gota no copo. Pronto, chega. Porque essa violência, ela é sutil, ela é invisível, mas ela causa um transtorno na vida da outra pessoa. Essa masculinidade que hoje o pessoal fala modinha tóxica, eu estudo isso há pelo menos 30 anos. Caramba, você já tem um know-how assim, não é de agora isso. Não, é muito texto, muitos seminários, produção de livros, produções de vídeos. Depois eu posso deixar uma lista de vídeos no YouTube. Tem muita coisa hoje produzida. É um canal seu até? Depois você fala sobre ele. Falo. O homem é óbvio? Em relação ao homem e mulher, o homem é óbvio? Então, o homem é óbvio porque ele acha que tem que seguir uma regra. É a regra do pai, do avô. É óbvio nesse sentido. Então, quando encontra uma mulher fora da bolha, do padrão, daquele padrão lá atrás, dele, né? O padrão dele, exato, dele. Aí ele acha estranho uma mulher dirigir um carro, pilotar um avião, uma mulher ir para um bar, uma mulher fumar charuto, uma mulher autônoma. Ele vai achar que isso é muito estranho. Então ele vai fazer de todo jeito para encaixá-la, né? Ele vai primeiro. Quando a mulher deve perceber um relacionamento abusivo? Quando ela diminui o número de amigos, de amizades. Olha, um bom termômetro, hein? Quando ela começa a sair menos do que antes. Peraí, ela saía de segunda a segunda, agora então ela tá saindo só segunda a sexta? Quando ela começa a ver menos filmes na televisão, e aí ela começa a perder, né, as suas vontades, mas ela vai abrindo mão. Mas isso não é de uma vez, como Marilena Chauí fala, né? Isso não é de uma hora para outra. Não é uma ruptura brusca de uma vez. Ela vem crescendo. Exatamente. E vem invisível, né? Vem invisível. Aí chega uma hora, a mulher não tem mais aquelas amigas, a mulher não gosta mais de assistir determinado filme, a mulher não pode mais usar uma mini saia, uma roupa colada ou uma roupa aberta, sei lá. Ela tem que usar sempre aquilo que vai agradar a ele. Isso é muito violento. Isso é uma submissão horrível, né? Sim, porque ela vem junto com uma aparência de amor. Ele cuida de mim. Disfarçado de amor, Sérgio. Você tem total razão. Disfarçado. É porque aí a gente vê os casos que acabam virando violência e tragédia, e aí o sujeito ainda vai se defender dizendo que ele fez aquilo por amor. Exatamente, porque gosta demais. Não, quem gosta, quem ama, não liberta. Não prende, exato. Liberta, é o contrário. Porque essas masculinidades, primeiro a gente fala assim, hegemônica, dominante, e agora a masculinidade tóxica. Na verdade, essas relações são tóxicas. Sim. E aí as mulheres precisam estar muito bem antenadas. Quando é que começa esse grau de submissão? E os homens sabem, né, como cercear. A gente foi treinado para isso. Nos jogos infantis, nas brincadeiras, a gente sabe brincar. Nos contos. Nos contos, a gente sabe brincar um com o outro, né? Ver o que engancha no outro, e aí a gente sabe fazer o outro sofrer de forma lenta e gradual. Até ele se tornar amigo. Somos perversos por natureza. Porque há uma naturalização dessa perversidade nos homens, nos jogos infantis. A gente acha que o menino... Eu chutei uma vez uma pedra quando era bem jovem. E aí comecei a chorar. Meus colegas falaram que eu não podia chorar.
Tiraram o sarro. Tiraram o sarro. Chamaram de mulherzinha, né? Mariquinha. Mariquinha. Antigamente não tinha essa palavra bullying, mas era bullying mesmo. Né? Então, ela vai ser. Até que a gente parou, tal, eu tirei o tênis, tirei a meia, saiu a unha junto. Caramba! Eu tô aqui torcendo meus dedos aqui. Mas não estava mais doendo a unha, mas estava doendo aqui dentro de mim, que eu não podia expressar, porque eu tava dentro de um grupo de amigos que essa masculinidade tinha que ser vigor, viril, agressiva, tipo quase assim, He-Man. Me diz uma coisa, você lembra quantos anos você tinha? Tinha 12 anos. Que legal. Poxa, 12 anos? 12 pô, anos. e o cara fala, para de chorar que você... Não, e outra chutou a coisa... pedra, perdeu a tampa do dedo. E fala, não, engole esse choro. Com 12 anos, pô. Pois Não, é, mas mas é assim a educação machista. Mas interessante que você, com 12 anos, você já tinha consciência de que aquilo era uma coisa errada, que não precisava existir essa formatação de que você não podia chorar, que você tinha que ser macho. Porque eu falei, poxa, mas tá doendo mesmo. Então eu dei vazão a um sentimento. E aí, ao dar vazão a esse sentimento, eu recebi em troca a reação dos colegas, que também falaram assim, chorando, o que aconteceu? Né? É estranho também pro homem, e até mesmo pro homem adulto hoje em dia, essa coisa do sentimento, de falar, pô, eu dei uma brochada. Homem fala isso pra outro homem? Aí tem aquela questão, eu né? posso fazer todos brocharem agora, é só lembrar do 7-1. Exato. Só lembrar do 7-1, cara. Não ligo pro 7-1. 7-1. Já passou, e aí... Que é outra coisa, que é outro estereótipo, que o homem tem que gostar, né? De futebol. Que eu lembrei... Não, mas eu também sou dessa. Eu sei que você tá brincando. Eu também lembrei de uma coisa. Os seus colegas que choraram, que provavelmente já devem ter chorado porque o time perdeu, já devem ter chorado fora da namorada, porque a né? namorada foi embora, ou a esposa foi embora, justamente esse caso. Aí pode, né? Aí pode chorar, pode abraçar no estádio, pode tomar banho no vestiário, né? Junto e ninguém... Agora, não, né? Pode ter chorado por novela. Né? Pode ter chorado por Agora, várias coisas. chorar com o dedo que tá doendo não pode. Pode. Agora me diz uma coisa, o problema é quando essa masculinidade tóxica, vamos dizer assim, vira violência. Exatamente. Porque é tipo de um comportamento que se reproduz na sociedade. E essas masculinidades não afetam só os homens, afetam também as mulheres. Muitas mulheres, no papel como mães, acham correto educar seus filhos nessa linha. Não como elas produzem, mas porque elas reproduzem também aquilo que elas viveram. Então é necessário falar com mulheres e homens sobre essas masculinidades tóxicas para que a gente possa superar isso. Porque é a principal base da violência. Os homens hoje, né, que eu trabalho no projeto, são recheados de histórias violentas nas suas famílias de origem, presenciaram muitos pais batendo nas mães. Sim. E esse lugar dessa criança ferida cresceu, se tornou adulto, tem um relacionamento, e aí esse relacionamento, infelizmente, ele é reproduzido de forma inconsciente. Tanto nos homens que aprenderam vendo seus pais, quanto também as mulheres vendo suas mães. A mulher tem que aguentar. Do homem. É normal, né? Minha filha, você tem que, em nome da família, aguentar uma série de coisas, que é um absurdo. É muito triste. Sabe que eu vi um caso, assim, que se encaixa, de certa forma, nisso, de uma senhora que ela perdoou um presidiário que tinha matado a filha dela, né? Mas ela contou que a história foi o seguinte, ela um dia foi lá, ela era evangélica, até conversou com ele, e ele pediu perdão porque ele falou assim, eu fui criado por um padrasto que me espancava todo dia, eu e meus irmãos, e dizia assim, eu faço isso por amor a vocês. Então, ele falou, eu cresci com a ideia de que quando você ama, você precisa bater pro outro aprender. E ele espancou a moça e chegou a matar, né? Então ele chorou, ela falou, não, eu te perdoo, pra ele foi uma coisa, uma redenção também. Mas ela falou, como é que um ser humano que só apanhou e ouvia que aquilo era amor, vai entender que ele não pode bater, né? A única revolução verdadeira
É o amor. Não tem como. Os homens chegam muito violentos, agressivos no projeto. Quando eles recebem um ofício do oficial de justiça, eles querem detonar as mulheres. Querem nenhuma mulher presta, a delegada, a promotora, a juíza. Nenhuma mulher presta na vida deles. E muitos homens falam assim, não vou mais me relacionar. Aí a gente fala, opa, mais um, mais um. Então, o que acontece na nossa situação? É preciso aprender a amar. Essa coisa que você falou da mulher que perdoou, muitos homens não se perdoam. Muitos homens... Ele tem um ódio dentro, uma raiva e uma frustração, né? E esse homem aprende a que fazer mal é se importar ou importar a pessoa. Se importar com o outro dessa forma, punindo, né? Punindo. Ô, Sérgio, você reconhece, assim, andando na rua, você reconhece pelo andar, pelo olhar ou pela conversa de uma pessoa, você reconhece quem é um violento? Ou uma possível... Um potencial violento? Ou também uma possível vítima? Olha, a gente reconhece numa conversa de uns 10 minutos, é possível saber sobre isso. Porque... A violência, ela transforma a linguagem, as expressões. A pessoa que sofre ou que pratica a violência, o homem que pratica, a mulher que sofre, acaba adquirindo hábitos, né, costumes de negar, primeiro, que está sofrendo violência. Essa é a principal coisa. Como é que você detecta um homem machista? Pergunte pra ele, você é machista? Se ele falar que não, ele é machista. Agora, se ele falar que não, que sou machista, por exemplo, me perguntam... Não sei, depende em que sentido, exatamente. Né? Me perguntam, Sérgio, você é um feminista, pró-feminista? Eu falei, não, eu sou um machista em recuperação, em tratamento. Todo dia eu preciso olhar pra mim e saber, né, das minhas atitudes. Então, quando eu converso com uma pessoa, com um homem, com mulher, determinado violência, eu tenho essa possibilidade. Agora, o que é mais interessante, não existe perfil de agressor, assim também como não existe perfil de mulher vítima. Infelizmente, a gente precisa desenvolver uma consciência sobre isso. Falar sobre isso é muito importante, falar sem medo. Queria te perguntar uma coisa, existe algum estudo feito, né, no trabalho com esses homens que entende a relação que ele teve com a mãe, por exemplo, ou não? Sim. Tem um estudo na psicologia. Eu não sou a pessoa mais certa para falar sobre isso, mas eu li, né, que tem uma influência muito grande dessa projeção, dessa carência, né, dessa questão que o homem projeta. E de fato, concretamente sim, muitos homens querem a comida que a mãe fazia, a roupa como a mãe dobrava, passava, a casa como a mãe limpava. E hoje, trabalhando com os homens adultos, eu vejo muitos homens assim, você não educou o meu filho, aí ele toma posse, como eu fui educado como minha mãe. Você é muito frouxa, você deixa, né, as coisas... Eu falo, gente, isso daí tem uma relação direta com a mãe, né? Isso aí tem uma relação muito direta por causa que esse homem, na verdade, ele não casou com uma mulher para ser esposa. Ele casou com a mãe dele. Com a mãe dele, com a substituta da mãe dele. Com a substituta. Que coisa doida, muito, né? Muito. É uma coisa assim de... Eu fico pensando, né? O que pode, né, melhorar isso? Eu ia te perguntar justamente isso agora. E o que pode melhorar é homens começarem a conversar com outros homens. Conversar com colegas no trabalho, depois do trabalho, num bar, procurar ajuda. Hoje tem vários sites, vários projetos aí. Porque quando eu estou trabalhando com um homem autor de violência, é aquele que chegou lá na ponta do iceberg. É aquele que já tem um boletim de ocorrência. É aquele que já assinou lá no fórum que tem que participar. Agora, é importante notar que esse homem, quando é trabalhado, a chance dele reincidir na violência é de 2%. Antes, se você não fizer nada, 67% dos homens reincidem. 67%. Então, a punição é necessária. Tem todo o resultado. Tem. Já tem comprovado. Né? Você tem 65% de diferença. 2 para 67 é gritante o negócio. Por isso que a violência e o feminicídio cresce. Porque é preciso que as mulheres
denunciem ou tomem alguma atitude para que esse homem seja encaminhado e a gente possa fazer alguma coisa com esse. O que a gente está vendo depois da Lei Maria da Penha é justamente um crescimento do feminicídio. E aí a gente fica assim pensando, poxa vida, ainda hoje, mesmo com todos os trabalhos, porque tem alguns gargalos na sociedade. Tem algumas formas que nem todo homem que tem um boletim de ocorrência está sendo encaminhado para os projetos. No caso aqui, o projeto Tempo de Despertar, mas está em projeto Cá Entre Nós, e agora João de Barro. E por que você acha que não é encaminhado? Porque a estrutura ainda da nossa sociedade, a nossa estrutura é muito patriarcal. Caramba. A nossa estrutura não entende que haja uma importância dessa relação de gênero. Então, a delegacia, a promotoria, os juizados têm que entender que aquela denúncia... Vamos supor assim, a mulher cometeu um falso testemunho, um delito, um boletim de ocorrência falso. Mas mesmo para ela ter feito esse boletim tem falso... Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Se a relação não tá boa, ela não iria tomar essa atitude radical. Sim, sem Se dúvida. ela quer um divórcio, pô, pensa, conversa. Ela quer o divórcio, cara, ela não vai voltar atrás. Se ela fez se ela caiu da escada, se cortou, se queimou, é porque ela tá na situação que ela não quer mais conviver com esse cara. Por que esse cara... A instabilidade emocional tá totalmente... Exatamente. Então esse relacionamento já acabou. Quem gosta de vaso quebrado é só japonês. É verdade, pra restaurar, faz aquela técnicazinha pra restaurar. Não, acabou. Não dá mais, acabou, chega. Agora, assim, a gente erroneamente, acredito, atribui a essa violência à falta de cultura ou até classes sociais. Isso é um erro pensar? É um engano muito grande. Então, tem 2 períodos. Antes da Lei Maria da Penha e depois da Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, os caras tinham que pagar cesta básica, multa, o trabalho comunitário. E só pegava as pessoas que não tinham recursos financeiros. Tá. Não podiam pagar advogado, não podiam... Então, eu pegava uma classe bem, né? C&D. Agora, com a Lei Maria da Penha, mudou. Agora, com a Lei Maria da Penha, tem empresários, tem policiais militares, tem pastores, Nossa. tem diversas camadas sociais. Inclusive, tem cara que uma vez num trabalho, ele sempre, a gente fechava o encontro, ele chamava a pizza e pagava pizza para todo mundo. Ele queria, no final do curso dele, do período que ele tinha que ficar, chamar todo mundo para uma churrascaria. Também ele era dono de uma concessionária de carros importados. Mas ele não escapou. Isso que eu quero deixar bem claro. Engraçado que aí pro grupo deve falar, pô, mas o fulano é tão gente boa, chamou a gente pra ir na churrascaria, pagou pra todo mundo. Agora pergunta pra esposa desse cara quão gente boa ele é. Pois é, por isso exatamente. Por isso que eu perguntei aquela hora de perfil, porque o criminoso sempre é um sedutor. O maníaco do parque era um sedutor. O cara não ia lá e falar, vamos ali que eu vou te matar. Não, ele conduzia a pessoa a mulher até o meio do mato e olha o chaveco que esse cara devia ter, cara. Sim. Então, por isso que eu perguntei se o perfil do agressor também é assim. Ele é um sedutor em princípio. A princípio sim, né? A princípio sim, porque a gente pensa que o agressor é agressor 24 horas por dia. Não. O agressor tem uma lábia, ele tem um jeito, ele tem um processo interno em que ele encontra justamente algum ponto frágil, alguma carência, né? E é bem interessante isso, que os casos, eles se multiplicam, sim. O cara vai lá... Então, a gente não chama mais homens agressores quando eles estão dentro do processo. Dentro de algum grupo, de alguma terapia. A gente chama eles de autor de violência. Para que ele identifique em que momento, em que lugar ele cometeu aquela violência ou em que situação, né? Porque o perfil não tem. O homem autor de violência, o homem agressor, não é aquele que baba, não é aquele que fica atrás pensando. Não, isso aí é tudo não é fantasia. O monstro, né? Por isso que foi ótima a observação do Rojão, né? Não é o monstro. Geralmente é o cara que
acima de qualquer suspeita. Porque Socialmente ele é totalmente aceito. outra coisa. Acima de qualquer suspeita, né? Acima, não é o cara que bebe. Ah, então a bebida... Não, se ele já era agressor, a bebida apenas facilitou. Não é o cara que usa droga. Ah, ele é violento porque ele usa droga. Não é isso, né? Mas o cara que bebe também ele não acerta o soco, né, cara? Sim. Aí não tem hematoma pra mostrar, cara. O cara... Algumas experiências em Santo André, na cidade aqui do lado de São Paulo, que eu fazia intervenções comunitárias, as mulheres adoram quando os companheiros passavam nos bares, porque eles já vinham meio borrachão, assim. Já tomava o banho, já deitava, nem enchia o saco, né, delas. Mas também é uma violência, né? Mas também é uma violência. Eu acho que assim como outros tipos de criminosos, vamos dizer assim, já estou até sendo extremo, mas é um criminoso, são dissimulados. Porque o bandido estelionatário, ele não é um cara que você faz aquela ideia de que é o bandido burrão que vai chegar lá e tentar te extorquir, não. Ele é um cara muito ardiloso, esperto e perante a sociedade, ele sempre tem a imagem de uma boa pessoa para sempre criar o conflito de falar, não, peraí, fulano, não pode ser, ele não era ladrão, ele não era agressor, ele não era isso, ele era um gentleman. Né? Exatamente. A segunda coisa é que ele desqualifica a vítima, né? Né? Ah, ela é histérica. Olha, ela toma tal remédio. Ela tá assim porque teve filho agora. Ela tá assim porque tá grávida. Ela tá assim porque no trabalho dela não tá bem. Ele tenta de qualquer forma usar uma inteligência, né, emocional. Na verdade, é uma falta de inteligência emocional, né, na vítima. Porque essa mulher, ela deve estar passando por alguma situação, né? E ele vai e observa justamente o comportamento dessa mulher. E aí ele vai e fisga. Você sabe que você fez lembrar que uma vez uma advogada me disse o seguinte, né? Que se o cara for pego com a amante e a mulher estiver fazendo um escândalo, ele precisa gritar mais que ela falando, você é louca, você imagina as coisas. Porque se um dia for pra um processo, ele pode pegar um vizinho e falar, eu já vi várias vezes ele gritando que ela era louca e imaginava coisas. Pra ter algum tipo, né, de testemunha de que ela pudesse ser louca. Falei, poxa, vindo de uma mulher advogada já orientando como se safar, né? Exatamente, é isso, é essa estrutura machista aí. É essa realidade nossa da sociedade que joga piadinha na internet, nudes e todo mundo dá risada. Gente, isso é violência, isso é crime, né? Ficar perseguindo a mulher na rede social, às vezes não é nem mais namorada, mas o cara fica mandando, você tá aqui, né? Tá se divertindo. Tudo isso é violência. Mas isso aí, pior ainda se for no presencial, né? Nossa. Olhando atrás do poste, tá lá o caboclo maluco. Olhando, o Lelé tá olhando. Sim. Mas assim, a loucura do ser humano vai a um grau que a gente... Quem não tem a índole não imagina, né? Eu tenho uma amiga que contou que o ex-namorado dela, ela teve que fazer um boletim de ocorrência que ele tava perseguindo. Sabe o que ele fazia? Ele esperava ela sair da garagem com o carro, ele acelerava na frente e fotografava o retrovisor do carro dele, ela aparecendo pra dizer que ela estava perseguindo ele. Ele falou, é neste nível de loucura. Eu nunca imaginei que um cara pudesse fazer isso. Exatamente. Não, tem um cara que citou, né? A gente descobriu isso. Ele sabia o horário que ela saía do emprego, né? Ela pegava uma determinada condução, ele entrava num ponto antes daquele ônibus e fazia foto, ela pegando o ônibus aí que eu tô dentro. É mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. Mas qual a intenção? Se ele entra no ônibus um ponto antes pra chegar pra ela e falar, você aqui de novo, que bom. Mas não teve nenhum um approach, ué. Não, mas pra ele gerar como provas. Se prova de que ele é inocente, não culpado. Porque E ele ela tá que tá perseguindo ele. Então realmente é bem lelé esse Bem cara. lelé, muito. Né? Homens exigindo a guarda dos filhos. Por exemplo, faz 3 meses, 4 meses que eu não vejo meu filho. Tá bom. Qual é o tamanho do pezinho do seu filho mesmo? Qual escola que estuda o seu filho? Quantos quilos pesa o seu filho? O cara fica assim, não, peraí. Não, se você quer exercer a paternidade é porque você já exercia antes, né? Não é agora que você quer exercer. Olha que interessante. A partir então agora da Lei Maria da Penha que você não tá vendo, é que você sente a falta. Você sabe onde seu filho estuda? Então o cara nem sabe. Às vezes, quantos anos ele tem? Exato. Mas o cara quer se vingar da mulher
por causa, né, da situação, utilizando o filho como uma moeda. Nossa, isso é muito baixo. Muito, Qualquer muito. vingança é baixa, mas Qualquer vingança. usar uma criança, uma inocente no meio... Usa-se. Uma pra ter essa coisa do direito, outra coisa, então eu tô com ele, olha, tá vendo, juiz, eu sou um homem, tira foto no Facebook, no shopping, no parque, posta, mas deixa a criança totalmente jogada. E ele fica fazendo outras coisas, mas não tem um afeto com a criança. Só serve para tirar foto no Facebook. Sim. Ou em algum aplicativo ali. Só usa de ferramenta. Agora me diz uma coisa, Sérgio. A gente tem a impressão que antigamente as pessoas nem se davam conta dessa violência, era tão comum que era banal. De repente, em algum determinado momento, parece que se tomou a consciência, até com a lei da Maria da Penha e tal. Mas por que hoje a gente tem a impressão de que tem uma impunidade? A impunidade, ela vem desse ciclo da violência, né? A impunidade, ela passa por um processo, primeiro, da banalização, né, onde isso é briga de mulher e ninguém mete a colher, marido e mulher, ninguém mete a colher. E existe uma coisa chamada impunidade, porque todo mundo acha que o homem que bate em mulher tá batendo em alguma coisa chamada objeto, propriedade. E não é verdade, A impunidade hoje está crescendo porque as pessoas estão desacreditando nos gestores, nos poderes aí do Estado. É preciso revisar tudo isso. Não precisamos mais de novas leis. A última lei de 2020, em que obriga esse homem a fazer parte de projetos de ressocialização, é uma lei muito importante. Agora, se você contar quantos municípios tem esses centros, menos de 5%. Nossa, menos de 5%. Então você tem alguns... Estamos falando de Brasil, né? De Brasil. Você tem alguns municípios grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Recife. Paraná, talvez? Curitiba não tem. Caramba! Curitiba, as cidades maiores não tem. Então você fica assim, caramba, Rio Grande do Sul tem, Porto Alegre, mas você fica falando assim, puxa, nas cidades... tem que ter um projeto assim, é preciso, né? Agora eu dei treinamento para algumas cidades do interior, dei para cidades aqui do litoral, né? Botucatu, e o pessoal do Botucatu tá firmão lá, pessoal de Novais, Catiguá, pessoal de Peruíbe, mas falta muitos municípios. Quando muitos você fala que você dá treinamento para o município, é alguma coisa jurídica, porque passaram por... Ou você também faz isso, por exemplo, com empresas privadas? Por exemplo, tem uma empresa que quer te contratar para falar um pouquinho dessa masculinidade, porque assim, empresas com muitos funcionários têm muitos tipos de problemas particulares, né? Tem um universo, né? Tem um universo à parte ali. Então, por exemplo, se uma empresa queira que você seja um palestrante, hoje mais um pouquinho difícil por conta da pandemia, mas queira falar sobre isso porque pode ter uma funcionária que está sofrendo assédio moral em casa ou violência doméstica que seja, ou tem o cara que precisa acordar para alguma coisa, pura cultura, informação boa para a sociedade. Você também faria isso? Faço. Primeiro, então, para as prefeituras, eu treino equipes dos CRAS, das Secretarias de Desenvolvimento, Direitos Humanos. A gente monta um projeto, dou uma capacitação e eles tocam o serviço e depois eu dou uma supervisão para casos de violências na cidade. Agora, para a empresa, isso está sendo muito interessante, porque como está subindo a questão do assédio sexual, importunação, violação, muitas empresas estão sofrendo ações. Então, hoje é quase que obrigatório uma grande empresa. Semana passada eu dei uma capacitação para uma empresa de transportes, porque os seus entregadores estavam, na hora de entregar um determinado produto, né, dando uma chavecada fora do lugar, fora da hora. Pra cliente? Poxa! O Uber podia fazer esse tipo de trabalho, hein? Uber, eu já dei uma capacitação para alguns aplicativos. Ah, que legal! Empresas do ramo de limpeza, né, que fazem limpeza de hospitais, aqui de segurança. Eu dei uma capacitação porque... quando você contrata, né, e agora há muitos contratos de pessoas trans, o próprio funcionário, homem mais tradicional, não entendia
essa relação profissional com outra pessoa. Começava a causar problemas, bullying. E também esse funcionário que prestava serviço num supermercado, né, por exemplo, discriminava a questão de pessoas pretas, a questão trans. Então, a empresa me chamou, eu dei uma capacitação, né, para esses funcionários, esses colaboradores, e aí o número diminuiu. Que bom. Mais uma vez, resultado, né? Resultado, porque a gente aplica um pré-questionário e depois também um pós-questionário para justamente avaliar a situação. O quanto eles assimilaram isso. Existe também muita questão dessa violência entre casais homoafetivos ou não? Sim, porque infelizmente essas masculinidades, essas violências também atravessam esses relacionamentos. Já tive a oportunidade de fazer alguns grupos com casais homoafetivos e a relação de poder, a relação de dominação, a relação de violência era a mesma de um casal heteronormativo. O que estava posto ali era uma relação de poder, onde um desqualificava o outro, tanto com homossexuais quanto com mulheres, com lésbicas também, porque se prevalecendo de um poder financeiro, de uma posição social, é muito importante isso, né? Trabalhar em todas as direções. E mais uma vez, o amor é o que cura tudo isso, né? O amor é revolucionário. Trazendo isso do amor também, assistindo esses programas policiais que tinham da noite, tinha muito desinteligência doméstica. E eu lembro sempre, o policial sempre dava sugestão de vá fazer um BO, faça um BO de Maria da Penha. Mas vem da mulher, ou da companheira, ou, né, no caso, se for homoafetivo, do companheiro em si, que não quer ir, ele acaba tendo pena. Porque acha que aquilo é amor, né? Exatamente, uma das resultados da violência, uma das coisas que mais impressiona, assim, é como a vítima, né, perdoa o agressor. Instantaneamente, né? Parece que tem uma síndrome de Estocolmo. Parece que tem uma coisa assim, ruim com ele, pior sem ele. E não é pior. E não é, gente. A gente precisa acordar. Um relacionamento nunca pode ser abusivo. Um relacionamento nunca pode ser tóxico. Essa coisa de perdoar. Não, ele agora vai se endireitar. Ele agora vai entrar numa igreja, numa religião, em alguma coisa. Cuidado com esse arrependimento repentino, instantâneo, mágico. Você abriu aqui pra gente para convidar algum psicólogo que queira falar sobre essa dependência emocional que as pessoas têm, seja homem ou mulher, porque realmente é aquela coisa, perdoa por quê, né? Ele precisa de mim, ele não sabe, sei lá, sempre arruma uma desculpa, mas a pessoa realmente é dependente desse amor cego. Tem alguns amigos. Eu quando parei... A Rita do Amor na Medida Certa, de Guarujá. É muito interessante o trabalho que ela faz. É justamente despertar as mulheres para isso, né? Porque as mulheres, às vezes... Aconteceu agora, recente, mês passado, ela me falando, né? A mulher, então, começou a emprestar o cartão de crédito, ele fez uma dívida enorme, acabou o relacionamento. E com quem ficou a dívida? Com ele que não foi, né? Com ele que não foi, ficou no cartão de crédito dela. Puts. Ela tá lá no vermelho e aí ela tá sem namorado porque ela foi pagando, foi acreditando e aí ele pronto. Aí ele vai partir para a próxima vítima, com certeza ele vai... Mais um sedutor. Mais um sedutor, é isso mesmo. É um absurdo, né? Só completando essa parte de denunciar a pessoa que... A gente sempre tem isso, eu tô lembrando de quando eu fumava. Aí eu vou parar de fumar, parei de fumar de um dia pro outro, sim, mas o meu pensamento era, cara, é o meu companheiro, como é que eu vou viver sem ele? Eu acho que o relacionamento tóxico é um cigarro também, você vai viver sem ele, vai viver até melhor sem ele. Exatamente, boa, né? Comparação, porque as mulheres e homens assim estão tão contaminados, tá tão, né, forçado assim, que às vezes quando tem uma relação boa, nem acredita. Nossa, estou numa relação boa.
É isso que é uma relação. É, e tá tão acostumado que aí começa, aí vem aquelas crenças, não, tá tudo muito bom, vai acontecer alguma coisa de errado. Exatamente, o medo já, né? Peraí, tá tão bem, não, peraí, ele vai me trair. ou Alguma coisa vai acontecer de errado, né? Exatamente. Gente, aceita ser feliz. Aceita ser feliz, é muito bom, é muito bom. Mas, Sérgio, o papo tá incrível, assim, tô gostando demais e assim, o tempo às vezes é muito curto pra gente falar de tanta coisa, já fica aberto o convite pra gente falar de outros, até mesmo do mesmo tema, mas a gente fazer uns updates aí, né? Sim. Eu quero umas dicas como é que chavecar sem parecer ser agressivo. Olha aí, eu não sou. Bom curso, hein? Um bom curso. Vou dar um curso. Eu não sou agressivo, eu sou um frouxo, inclusive. Mas quando eu vou chegar na garota, numa menina, primeiro que ela olha pra mim e fala, ô tio, não tem. Não, é que não seja tio, qual é o código de boa conduta, né? Pra não fazer nada de Pois errado. é. Não é mais dando buzinadinha, bifonfon. Isso já... Nem chamando de gostosa. Gostosa, não. Eu vou dar um curso. Eu venho aqui, volto e dou Olha, um passo a passo. Opa, esse vai ser excelente. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que te encontra, Sérgio? No Instagram, professor Sérgio Barbosa. No meu Facebook, Sérgio Barbosa. Eu ainda não tenho canal. O canal tá pra abrir, né? Porque Em construção. tem construção. Mas você falou que você tem alguma coisa no YouTube também, né? No YouTube, Sérgio Barbosa e TEDx, várias entrevistas, né? Ainda não tenho. Tenho alguns livros. Tutorial de chaveco tá lá ou não? O tutorial ainda vai colocar no canal. Então, tá bom. Legal. Ele E tem livros também, que legal. Tem. Sérgio Barbosa, Violência contra as Mulheres. Eu vi que só pra afirmar bem o Instagram, é o @prof.sergio.barbosa, que aí não tem erro. Exatamente. Claro que se você procurar professor Sérgio Barbosa, mas pra não ter erro, é o @prof.sergio.barbosa. Exatamente. E aí, empresas aí, atenção, empresas que querem evitar suas ações aí contra assédio e tudo mais, tá aí, palestras uma também. Uma boa dica é contratar o professor Sérgio Barbosa para educar os homens e alertar as mulheres. Olha aqui, a gente tem uma lembrancinha do Quem Pode Opa. Podcast. É a nossa assinatura. Ah, que legal. Opa, muito É obrigado. o famoso McLanche Feliz que a gente McLanche chama. Feliz. Tem uma lembrancinha dos participantes que estão aqui. Mas, Sérgio, muito obrigado pela sua presença, muito Muitíssimo obrigado pela obrigado. informação. Realmente foi uma aula, foi um show aqui, muito legal esse bate-papo. Está novamente aberto o convite a outras participações. Eu tô descendo com a chave de fenda pra tirar a buzina do meu carro. Boa. Que já tá até a marca Já do chega. dedão na buzina. Chega, né? Não. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito divertido e também muito formativo. Muito obrigado. Obrigado para você que está ouvindo a gente até agora. Obrigado aos nossos ouvintes de Jacaré dos Homens. Jacaré dos Homens, Alagoas. Grande abraço Alagoas. a todos. E muito obrigado realmente a você, Rojão. Muito obrigado, ao professor Fábio. Sérgio, a você que está ouvindo, a mim mesmo. Pessoal que está ouvindo, quiser deixar também a sua mensagem, deixar a sua sugestão, sua crítica também, queremos ouvir você, deixa aí, é sempre bom. Escreve ouvir. no Instagram, manda e-mail, manda áudio, o que for. O canal está aberto a você. Um beijo pro povo do beijo, um abraço pro povo do abraço. Tchau! Valeu!